Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos trabalhar com o livro da Prova Brasil. Peguem lá o livro de vocês. Lá nós iremos estudar sobre o tema ângulos com a professora Cecília Duarte. Lá no livro de vocês, abram na página 91, hoje a lição 16, certo? Sobre ângulos. Vocês já ouviram falar sobre ângulos ou já sabem o que são os ângulos? Se não sabem, irão conhecer hoje, tá? Aqui, veja as imagens abaixo. Vocês conseguem identificar os ângulos nessas figuras? Mas como professora, eu nunca vi ângulos, eu não sei o que são ângulos. Mas nessa figura aqui tem vários ângulos, tá? Representado. Mas primeiro, depois a gente volta nela, mas primeiro vamos entender o que é um ângulo. O ângulo, eles podem ser encontrados em vários lugares, na natureza, nas construções, nas coisas aí na sua casa, tá? Nos móveis. E eles, na verdade, eles são representados pelo encontro de duas semi-retas. Duas semi-retas, porque a reta é infinita, então são semi-retas. E que eles devem partir de um mesmo lugar. Então, eu trouxe uma representação aqui de um muro, de uma parede de uma casa, tá? Nessa parede da casa, eu tenho um encontro aqui, ó, das paredes. Esse encontro, ele representa um ângulo. No caso, um ângulo de 90 graus. Vocês podem dar uma olhada aí na parede da casa de vocês, que esse ângulo vai estar aí também. O encontro entre essas duas paredes forma um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é o ângulo mais conhecido e, na verdade, ele que dá base para todos os outros ângulos. E aqui nós temos também um modelo de um ângulo, ó. Assim, consideramos que cada parede é um lado do ângulo. Igual aqui, tem uma parede também de uma casa e esse ângulo aqui, ele deu 270 graus. E o ponto comum desse ângulo, ele é chamado de vértice. Então, professora, duas retas, as semi-retas, elas são os lados. E o encontro dessas retas são os vértices, é um elemento já do ângulo. Aqui, então, ó, duas semi-retas, o ângulo ele é representado por esse símbolo, que é chamado de graus. E aqui na figura, essa voltinha aqui, ele representa o ângulo, tá? Aqui nós temos dois tipos de ângulos, o ângulo A e o ângulo E. Vejam a abertura desse ângulo, essa tem uma abertura maior e esse é uma abertura menor. E o que são essas letras aqui? Essas letras são os pontos, tá? Lembra que semi-retas tem os pontos? Nós já trabalhamos sobre isso. Aqui eu vou mostrar para vocês onde estão os ângulos nessas imagens, tá? Os ângulos, eles possuem tamanhos e formas diferentes, as quais também podemos ver em diferentes elementos, como nessa mesa aqui. Nessa mesa aqui, como eu havia falado para vocês, a maioria dos ângulos ao nosso redor é o ângulo de 90 graus. A maioria, nem todos, mas a maioria, porque ele que dá base, tá? Aqui nessa mesa eu tenho um ângulo de 90 graus. Olha lá, tenho aqui, eu tenho aqui em cima também. E aqui nessa televisão, mesma coisa, ângulo de 90 graus. E nessa mesinha aqui, que fica a mesa, né, que é a mesa em cima, eu também tenho um ângulo de 90 graus. Nossa, que legal, professora, muito legal. Só que na nossa vida, no nosso dia a dia, ele não vem representado. Ah, esse é um ângulo de 90 graus. Mas você deve entender que ele é um ângulo de 90 graus representado. Vocês já viram um ângulo de 360 graus? 360 graus é uma volta inteira, tá? Na próxima aula eu trago a representação para vocês. Aqui nós iremos só basear no ângulo de 90 graus por enquanto. Ó, os tipos de ângulos. Todos os tipos de ângulos, eles são baseados no ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui
esse ângulo reto. O ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. E aqui eu falo assim, ó, o ângulo reto tem medida de 90 graus. E o ângulo que é maior do que 90 graus? E o ângulo que é menor? Igual esse aqui parece menor, né, do que 90 graus. Olha o nome dele, agudo. E esse aqui é maior do que 90 graus. Olha esse nome, obtuso, legal, né? Então, pessoal, todos os ângulos, eles têm como base o ângulo de 90 graus, todos, tá? No livro de vocês, nós pegamos para resolver a atividade número 1. Ele fala assim: observe os ângulos destacados nas figuras a seguir. Olha lá, um campinho de futebol, tem um ângulo aqui. No carro, essa abertura aqui me deu um ângulo também. Nesse relógio, também eu tenho 2 ângulos ali representados. Qual desses ângulos destacados é o menor e qual é o maior? Com certeza eu acho que vocês já perceberam só de olhar, mas vamos compreender ainda melhor. O que está destacado nas figuras? É o que eu falei, estão destacados os ângulos. As perguntas da atividade pedem que sejam indicados os ângulos com maior e menor. Abertura, lado. Será que eu estou pedindo maior lado? Também não. Comprimento, que é o tamanho das figuras? Não, professor, eu quero saber o ângulo. Então, se eu quero saber o ângulo, eu quero encontrar a abertura da figura. Isso mesmo, abertura. Agora, olha essas reproduções dos ângulos aqui. Daquelas imagens foram reproduzidas aqui. Aí, o que eu quero que vocês respondam de acordo com a análise dessas imagens, tá? Que nós pegamos lá das figuras. Para responder as perguntas da atividade, é necessário comparar o quê? Ele quer saber qual é a maior e menor abertura, não é isso? Então, é necessário que eu saiba a abertura dos ângulos. E o que tiver tenho que responder aqui, será o maior ângulo. E o que tiver, então, a maior abertura, será o maior ângulo. E o que tiver a menor abertura, será o menor. O ângulo que tem a menor abertura aqui dessa imagem é qual? Podem pensar aí. Então, o que tem a menor é o qual dessas figuras? Que cor? Professora, parece-me que é o ângulo roxo, não é isso? Sim, ele tem a menor abertura, olha lá, ó. E o que tem a maior abertura? Parece que é o ângulo laranja, é o laranja? Não, é o verde. Ele tem a maior abertura, tá? Então, essa é a atividade que vocês irão encontrar no livro de vocês. Tem mais 2 também para responder juntamente com a professora. Fiquem em casa, cuide-se e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.